Olá, hoje eu quero conversar com você, mulher que está em busca de uma vida em união, bem estável, alegre, feliz e com muita confiança. Eu sei que não é fácil a gente conseguir ter uma vida a dois perfeitamente. Eu sei que não é fácil, mas também não é impossível. O que eu diria? Voltando lá no começo, antes de você casar, quando você estivesse conhecendo um rapaz. O que eu te diria? Eu diria para você analisar bastante antes de se aprofundar. Lá, quando eu era adolescente, eu comecei a namorar aos 16 anos. Eu não tinha a mínima ideia do conhecimento que eu tenho hoje. E graças a Deus, Deus me abençoou com um marido excelente na minha vida. Não tenho o que reclamar. Todos nós temos defeitos, sim, claro. Mas, graças a Deus, eu fui muito bem abençoada. Porque eu não tinha esse conhecimento de analisar, de começar a estudar antes. Porque o certo seria a gente fazer ali, vamos dizer assim, uma pesquisa de campo antes de decidir com quem que a gente vai ter um relacionamento. Porque para mim, o casamento é algo para a vida toda. Então, por isso que eu digo que por eu ter começado a namorar muito cedo, eu não tinha a mínima ideia disso que eu estou falando. Então, eu vejo que na adolescência, quando a gente já começa, né, a querer, a pensar em namorar, a construir uma família, a gente não pensa muito antes de analisar e escolher bem o nosso parceiro para estar ao nosso lado, para construir uma família. Porque um ambiente, quando não se tem confiança, admiração, é muito difícil de dar certo, é muito difícil de ter uma vida mais ajustada, eu digo assim. E quando a gente tem esses conhecimentos, a gente sabe analisar se de fato o rapaz ou o homem, ele entra ali nos quesitos que a gente gostaria de ter para o marido e para um pai, para os nossos filhos. Então eu digo que é muito importante quando a gente tem ali um norte de como a gente deveria analisar o homem que a gente gostaria de casar. Geralmente, desde a nossa infância, né, a gente vem muito com aquela imaginação de um príncipe encantado, de viver ali um conto de fadas. Só que, na verdade, a vida não é bem assim. Chega bem longe disso, né? Porque pra gente ter uma vida de conto de fadas, a gente deveria viver uma vida perfeita. E nesse mundo a gente não tem uma vida perfeita. Hoje a gente pode estar bem, amanhã a gente pode estar lá embaixo. Então a gente vive, olha, altos e baixos. Só que a gente tem que aprender a conviver com esses altos e baixos. E tentar analisar ele da melhor forma. Aquela pessoa que se encaixa na nossa vida. E aí é que tá. Muitas vezes a gente fica naquela loucura, na paixão, né? Quando a gente tá apaixonado, a gente não quer escutar ninguém, a gente não dá ouvidos para ninguém. E aí que muitas vezes a gente faz a escolha errada, a gente não sabe analisar, porque quando a gente tá ali apaixonado, a gente fica, olha, imaginando, vivendo nas nuvens. E aí que a gente se atropela e não faz a decisão certa e não analisa aquilo que a gente precisa, na verdade, analisar. Então, o que eu venho sentindo no meu coração já há muito tempo é de vir aqui no meu canal, começar a gravar vídeos e falar um pouco mais sobre isso. Eu não quero que você, que às vezes já foi casado, já separou ou que teve uma vida não muito boa, que você decidiu se separar, não está perdido para você.
Eu não creio que Deus quer que você fique a sua vida inteira sozinha, vivendo amargurada por ter feito uma escolha não tão assertiva. Eu vejo que todos nós merecemos uma segunda chance. Então, o que eu venho aqui falar para você, que a partir de agora você pode fazer de uma forma diferente. Ou se você não casou, está pensando em casar, está namorando ou está noiva, enfim. Pensar antes de tomar o próximo passo, analisar se de fato, se o seu parceiro te atende em bons requisitos que você não abriria mão. Porque se você gostaria de um parceiro, de um homem que fosse romântico, carinhoso, você começar a analisar esse que você está atualmente ou no futuro. Você tem que muito prestar atenção se ele, namorando com você, se ele te trata dessa forma que você gostaria. Porque depois que você casa, você percebe que você já meio que perdeu aí já essa chance. Porque igual eu falei, pra mim, casamento é pra vida toda. Só que, lógico, que óbvio que tem muitas coisas que a gente não deve abrir mão. Quando se trata, às vezes, da nossa vida, né? Ou alguma coisa assim do tipo. Então, tem ali, abre-se uns parênteses em cima disso, que não se aplica a tudo. Mas eu vejo que uma discussão do dia a dia, às vezes você acha ruim que o seu marido às vezes não te falou um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Enfim, eu te amo. Eu não vejo que é um motivo para se separar. Mas você teve a chance, antes de casar, de você analisar isso. Então eu digo que, para você que é casada, não desistir do seu casamento no primeiro obstáculo que existe, no primeiro problema, na primeira briga. E você que ainda não casou, analisar bastante se você aguentaria viver a vida inteira vivendo com um homem dessa forma. Tentar usar um pouco mais a sua cabeça, a sua mentalidade. Eu sei que quando a gente tá apaixonada, a gente fica, né, sonhando, a gente não observa isso. Por isso que muitas vezes eu acho interessante não casar tão rápido. Lógico que existe casamentos que a pessoa namorou poucos meses e já casou e deu super certo. Isso assim, de fato acontece. Eu conheço assim algumas pessoas, mas nem sempre é o ideal e nem sempre a gente tem esse tempo suficiente para a gente conhecer uma pessoa para estar ao nosso lado. Analisar como a pessoa trata as pessoas, os pais, vizinhos, amigos, né? Às vezes, se você é uma pessoa muito ciumenta, uma mulher ciumenta, como ele trata as amigas, como ele conversa com os amigos, os assuntos, isso tudo a gente tem que analisar. E quando você já está casada e você tem um marido que às vezes faz algumas brincadeiras que você não gosta, ou não é romântico, ou não é aquele marido carinhoso, né? Eu sei que é difícil, mas às vezes você falando de qualquer jeito, jogando na cara, eu já vou te falar, não adianta, não funciona, não funciona, só vai atrapalhar. Eu digo que tudo se resolve na conversa, só que existe pessoas de várias personalidades, né? Eu sei, tem sim. Por isso que eu digo que quando a gente analisa lá atrás, fica muito mais fácil. Quando a gente casa, aí a gente vai ver que, ai, que buraco que eu fui entrar, não está perdido. Mas eu sei que é um pouco mais difícil, mas vai te dar um pouco mais de trabalho, mas não está perdido. Eu te digo que tem como resolver bastante coisas, por experiência próprias. Eu, esse ano, 2025, entre namoro, né, e casamento, esse ano vai fazer 21 anos. E o quanto teve de crescimento nas nossas vidas. E eu digo sim, que é possível, quando os dois querem
é possível sim a gente ter um relacionamento melhor, mais maduro, mais bacana, mais gostoso de viver. Então eu digo que uma das primeiras coisas para um casamento ir bem, tirando Deus, é claro, porque Deus é acima de tudo. Mas eu digo que tem que ter o respeito, a admiração. Eu vejo que se falar para mim o que vem primeiro, admiração ou respeito, eu ficaria meio que na dúvida, porque para mim eles andam lado a lado, admiração e respeito. Eu digo que quando se tem respeito e admiração, já é meio caminho andado para um relacionamento ir bem.